Teste som, teste, ok. É só isto tentando falar um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir. Yo, what's good? Seja. Não é assim. Como é que eu faço ainda? Também gravei. Tens de colocar isso nos bloopers. Yo, make it people. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Diami NG, a.k.a. Não sabes? Toneladas. a.k.a. NG Toneladas. E estamos aqui para mais um vídeo. Para o vídeo de hoje, eu trouxe uma convidada, a minha dengue. Apresenta-te. Não, calma. Antes de ela se apresentar, eu vou apresentar toda vez. Tá. O nome dela é Nadir, mas she's also known as, ou seja, a.k.a. a Frígia Matete. Vou te bater. Eu sou judoca também, vou te bater. Yeah, então estamos aqui, eu trouxe a Nadir. Não sei, já apareceste alguma vez no canal? Não. Yeah. Infelizmente não apareceu, não sei porquê, mas já nunca teve no canal. Mas já, Nadir é uma dengue, minha dengue já antiga. E estamos aqui para debater um tema e tal. Para debater não, para conversar. E acho que ela vai se apresentar agora, falar sobre as suas qualidades, não é isso, ilustre? Pois, é a Frígia Madite, não Matete. Matete é você. Bem, a Frígia é um pseudônimo. Na verdade é um heterônimo. Significa que é um nome que vem para representar a arte que eu faço relativamente à poesia, para eu não ter de usar o meu nome verdadeiro. Mas passa a ser um heterônimo porque não é apenas um nome, também é como se tivesse alguma personalidade e alguma vida. É como um personagem? Sim. Então, eu canto, eu escrevo, faço além de poesia, faço prosa, faço outros tipos de escrita criativa. Eu sou judoca, eu sou pintora também. Eu acho que isso é o mais relevante. Eu sou estudante, eu sou professora de inglês, trabalho com educação infantil e, bem, estou aqui para falar um bocadinho da minha experiência num tema que eu acho que é um bocadinho interessante. Não sei se eu tenho tanto conteúdo para falar relativamente a isso. Só trago mas... coisas interessantes, como é. Cala. Ser humilde que é bom, não estamos a querer. Mas é nesse sentido. Yeah, muito bem, bem-vinda. Eu tipo, sou pessoa, me convidaram para conversar. Yeah, mas tipo, pá, vocês viram que a Nadir faz, é judoca, não sei quem, só tem 20 anos. Quer dizer, nem 20 ainda tem, né? Ainda não fiz bem. Enfim, mas já, o tema proposto para hoje, proposto por mim, porque eu sou Escuro, um gajo que gosta de trazer coisas interessantes. também. Yeah, o tema proposto para hoje é assédio sexual. Contextualiza. Qual é o contexto? O Diami, quando me contactou, disse que era relativamente aos meios em que eu estou inserida por causa da arte que eu faço. Tem muita gente que se dirige a mim. Então, há vezes em que acabam por passar um bocadinho da linha. E a questão que ela apresentou foi: até onde é que deixa de ser um elogio à tua arte e passa a ser assédio? This is something. Yeah, that's the point. Isso é alguma coisa. Yeah, eu disse, vamos aqui falar hoje, porque, ultimamente, eu não sei, a visão que eu tenho sobre o mundo nesses últimos tempos é que, mano, Está tudo estragado. não é que está tudo estragado no sentido de algumas pessoas estarem realmente a estragarem e outras estarem a se vitimizar as fuck. Ah, é? Não consegues ver dessa perspectiva, né? Eu não consigo ver dessa perspectiva porque eu não sou uma pessoa que se dirige dessa forma e Não, mas pronto, tipo, podes eu não não estou se- em meios em que vejo pessoas a fazer isso. É Ok. muito raro eu cruzar com conteúdo desse género relativamente a esse tema em específico, nesse contexto. Se calhar um bocadinho por outros ares, fora do país, outros continentes, maybe, mas agora não me ocorre. Ok, got you. Fala sobre isso. Yeah, mas vamos falar exatamente sobre assédio sexual aqui na banda. Porque, Isso é muito feio, hein? olha, a nossa banda, tipo, parecendo que não é tipo um mundo à parte, estás a ver? As coisas funcionam em Angola de uma forma exclusiva, estás a ver? Tipo, as cenas aqui não funcionam conforme tipo funcionaria numa outra banda. Yeah. Então eu acho que é importante sempre quando vamos falar desse tema ou desses tipos de tema, contextualizar, encontrar o
o space, a geografia do assunto. Tipo, vamos abordar da cena tipo assédio e não precisa tipo ser uma cena de experiência, tá? Yeah. São pontos de vista, tá? Claro, claro. Yeah. Então, Eu lembro agora de umas histórias, eu devia ter apontado. Ei, you guys não têm Yeah. noção. Então vamos aqui começar por definir o que é assédio sexual. Na verdade, sobre o que é assédio, eu pesquisei um nome bem básico no Google, que é: assédio pode ser configurado como condutas abusivas exteriorizadas por meio de palavras, comportamentos, gestos e por aí vai. Essa cena do por aí vai já é aqui que é, porque tinha muita coisa. Etc, etc. Yeah, etc, etc. Então, tendo isso como base, a minha primeira pergunta é Não, que deixa-me dizer que para mim isso já diz que assédio é basicamente passar da linha. Exatamente. Passar da nossa liberdade, querer intrometer-nos na liberdade do outro. Aquele conceito básico ali. Yeah. O quão distante está um assédio de um elogio? Pois, isso depende do seguinte fator que eu vou colocar aqui. É como vimos ali um bocadinho no conceito. Chega a deixar a pessoa desconfortável? Se sim, já estamos a partir para um bocadinho de assédio, maybe. Ok. Porque Então, tipo, ali diz que passa por um tipo de comportamento abusivo, Sim. até certo ponto. E nós, como vivemos em sociedade, claro que temos um monte de padrões para um monte de cenas e também para a forma como recebemos muita coisa. Há um padrão de entendimento, há um padrão na percepção. Então, se eu vou me sentir ofendida ou vou me sentir desconfortável, é porque de alguma forma passou algum limite. Isso é a minha perspectiva. Claro que não acredito que existem casos absolutos para absolutamente tudo. Então, numa percentagem das vezes, pode ser isso. Outra parte das vezes, não sei descrever profundamente. Yeah, era mesmo nesse ponto que eu queria chegar, tá a ver? Porque às vezes as cenas, quando estão muito longe do conceito de engenharia, que é isso é assim e é assim, no more talk about this, tá a ver? As cenas me estressam um pouco, porque tipo, mas eu entendo que a nível de relações tipo pessoais e tal, é muito normal ter a cena da relatividade, muitas cenas podem ser subjetivas. Eu acho que isso é o que complica um pouco mais esse tipo de situação, estás a ver? Porque, volta e meia, tipo, eu me pergunto, por exemplo, quando é que eu vou, tipo, saber que eu tô, tipo, a passar dos limites numa determinada abordagem, quando, tipo, no meu bairro, por exemplo, isso é uma coisa normal de se dizer. O que nós... As bolhas sociais que existem. Exato. Desculpa te interromper, mas não vou esquecer. Aprendi uma cena fixe sobre isso. Quando eu era mais nova, eu sofria muito assédio. Sexual? De alguma forma também, porque faziam comentários sobre cenas íntimas muito desagradáveis na rua. Principalmente motoqueiros, pessoas um bocadinho distantes da minha realidade, se calhar, da bolha em que eu vivia. E eu respondia, eu atacava quase da mesma forma, só que eles não estavam a sentir que estavam a atacar. Eu respondia de forma muito agressiva. Mas acontece que eles cresceram a vida toda a achar que isso era normal, porque só agora, basicamente, é recente essa conversa de que assédio existe e assédio é quando tu dizes... Recente para nós, nesse caso. Sim, claro. Estamos sempre a falar aqui do contexto contexto angolano. Então eu percebia que agir daquela forma eles não iam entender absolutamente nada, não iam aprender absolutamente nada. Então era melhor se calhar eu me preservar do que agir daquela forma. Ou se calhar, se eu quisesse responder, que fosse de alguma forma produtiva e que lhes fizesse perceber até que ponto é que eles estão a agir mal e por que raios é que eu me sentiria ofendida. Exatamente. Porque tu tens aquela situação de... Ok, esse SUI está a ser desnecessário, está a exceder um pouco, mas... Tu consegues ver que esse SUI só está a fazer isso porque não sabe. Foi isso que ela absorveu a vida toda e nunca teve contacto com o contrário. Exato. É isso que os homens, em alguns contextos em Angola, é assim que os homens entendem que as coisas são. Vêm uma mulher, acham agradável, fazem comentários que para eles está tudo bem, elas até gostam, porque há zonas em que realmente algumas mulheres gostam. Sim. Não só questão de zona, mas questão de algumas mulheres não entenderem aquilo como um desconforto, mas sim como algo que aumenta o seu ego e as deixa se calhar mais vaidosas. Isso também é uma realidade. Exatamente. E aí, né? E é nisso. Both sides. That's the point, tá vendo? E é muito difícil viver tipo essa dualidade, mano. Porque tu tens, por exemplo, um meio em que se tu não fizeres isso, és um gajo frouxo. Tá a ver? Eu lembro de...
na altura em que eu vivia tipo na Camunda e tal, com os meus bradas. Uhum. Tipo, era um bairro assim já distante do centro. Então, tu tens aquele mambo de esse nigga não fala com damas, esse nigga não sei o que, esse nigga é buluzento. Estás a ver? Yeah. A forma de abordar as moças é completamente diferente. E hoje, eu acho que perde-se um pouco a cena de sentar e tentar entender essa situação e olhar para as duas perspectivas, sabe? Porque eu tenho a impressão de que hoje em dia levantou-se a cena do feminismo, por exemplo, empoderamento feminino, não sei o que, que a premissa é defender a mulher, no entanto, muitas vezes sem atenuar alguns mambos, tendo em conta a realidade diferente de algumas pessoas. É preciso, de facto, haver muita adaptação quando vamos trazer um conceito diferente. E temos de ter noção que é preciso fazer, perspectivar uma agenda, porque leva tempo e nem vai ser absoluto. A mudança não vai ser absoluta. E é assim com tudo, literalmente. Tudo que tentamos trazer para um meio. E nem precisa de ser nessa perspectiva, só perspectiva de opiniões. Tu podes trazer uma opinião muito bem desenvolvida, politicamente correta, mas não funcional. Sim, a questão não é não ser funcional. Algumas pessoas vão perceber e vão abraçar, vão se identificar talvez, e outras pessoas vão perceber, mas simplesmente não concordam e não abraçam. Acontece. And that's normal. It is what it is. É normal, é comum, não sei assim. Eu tenho aqui outro ponto que eu acho que é um pouco interessante de se falar. Go ahead. O assédio é subjetivo, no sentido de vermos tipo alguns memes. É assim, porque nós sabemos que hoje em dia, tipo, toda a gente faz memes. Toda a gente faz memes e o meme, o humor, desde sempre foi reflexo do que uma sociedade pensa. Exato. Estás a ver? Então, há memes por aí, por exemplo, a dizerem só é assédio quando o nega não tem carro. Estás a ver? Tipo, imagina, tu estás a andar pela City. Pá, estás aí a chill, na boa. Um nigga, do nada, vai te subir a... Muzúbia. Vou te bater! Tipo... Você não outro tempo, eu vou mesmo parar para me ofender. Estás a ver? Não, calma, deixa eu só terminar. Muzúbia, não sei o quê. Isso claramente é assim. Para mim, enquanto homem, para já, isso é bardeia. Olha, calma. Isso é bardeia. Não, for real, mano. That's real, tipo, é bardeia. Não façam isso. Tá que é pá. Mas por outro lado, tu tens que, se duas pessoas fizerem isso, uma tiver melhor apresentada, tiver tipo, dentro de um carro, por exemplo, baixou os vidros para fazer isso, e for uma pessoa tipo bonita e atraente aos olhos da... meus olhos. Exatamente. Isso não vai representar um problema. É? Calma. Let me finish, come on. Não. Let me finish. Tipo, isso não vai representar um problema. Ou se representar um problema, não vai ser da dimensão que seria se fosse um nigga que está a andar por aí, por exemplo, um motoqueiro, que está empoeirado, está a trabalhar, não sei quem, e te fez isso. Estás a ver? E eu peguei esse mambo por quê? Porque isso é um mambo de memes, mas nós sabemos que há realidade nisso. Estás a ver? Uau, eu acho isso impressionante. Não. Eu sei o tipo de mulheres que Angola tem. Angola tem... nós temos de tudo. Temos de tudo. Tem vários tipos de personalidade relativamente... Isso é óbvio, nem preciso estar a dizer. Mas eu não me identifico com isso. Não, mas a questão é que não é analisar só tipo para o que tu te identificas ou para o que seria real para ti. No geral. Exato. Mas antes... Sim. Me chamaste para quê? Mas antes eu tenho de colocar aqui o meu ponto de vista para depois o que tu farias, né? Nesse caso. Sim, dizer como é que é o meu posicionamento. Por acaso eu não sou o tipo de pessoa que age assim. Eu sou muito por conveniência. Eu olho a situação e vejo ser conveniente. Por exemplo, eu tenho muitos amigos motoqueiros que eu fiz nessa cena, me chamaram, eu fiquei, por que raios é que ele está a me chamar? Calculo se é conveniente para mim responder ou não. Se for, respondo, se não, não. E muitas das vezes que eu respondi, acabei por fazer super bons amigos, outros não, queriam o que queriam e mandei para o espaço, space. E da mesma forma com pessoas que estão em carros, mas geralmente as pessoas que estão em carro eu declino
I don't know why, eu não sei porque. For real, tipo, Yeah, na at maior first parte das step. vezes. Não sempre, mas na maior parte das vezes. E Ok. eu não paro para falar sempre. Again, é sobre conveniência. Porque às vezes a pessoa precisa mesmo de uma direção. Eu não Yeah, gosto sempre yeah. de parecer arrogante, porque, tá a olhar para mim, não sei o quê. Who am I? Eu também não sou nada, não sou ninguém. Então às vezes a pessoa precisa só mesmo de uma informação. Só que tem porque E, eu já passei tipo, a muito pessoa- tempo a me chamar e deixei cair um mambo mesmo, deixei Yeah. cair moeda. Só porque. Deixa E só. tipo, e é aquela cena, tipo, a pessoa precisa, por exemplo, de uma direção e tal, e ela te chama de uma forma que ela acha que vai te agradar, tipo, oi, linda, não sei o que, não sei o que. Isso E me tu estás afasta. tipo, e aí tu estás tipo, ok, esse dia está me chamando linda, não sei o que, não sei o que, mas na cabeça dele, se calhar, Só- epá, estou só a ser educado, Yeah. I'm just being gentleman, tá vendo? Do Yeah. ponto de vista dele. Yeah, Isso é tô um só a ser- bocadinho chato que não possamos ler mentes, né? Uhum. Pronto. Mas agora, indo para um contexto um bocadinho mais profundo, isso que tu disseste, isso representa uma boa ou uma percentagem considerável de mulheres que agem dessa forma. Yeah. Atenção, estamos a falar Estamos de a fazer- Angola. Sim. Yeah, o nosso, assim, eu gosto sempre de ter esse mambo em mente, porque eu realmente acho que nós, angolanos, Somos vivemos especiais. numa realidade bué, diferente. tipo, yeah. Então, yeah, keep on. Pois, estamos só a relatar factos. Yeah. São factos. Just facts. Mas numa percentagem determinada, né? Uhum. Pois, há uma percentagem que realmente age dessa forma e que é... Eu gosto de usar a palavra mean, mas é melhor usar em português. Seria arrogante, né? Yeah, malvada. Yeah. Yeah, que fazem esse preconceito desta forma e que por estar na moto não liga, mas por estar no carro liga. Isso é obviamente por interesse. Yeah. Mas para algumas Está pessoas logo parece... de cara de interesse. Yeah, mas para algumas mulheres isso parece ser bué natural, estás a ver? Tipo, o mesmo que acontece numa naturalidade Yeah. do caralho, estás a ver? Por acaso isso fora também acontece. As sociedades no final das contas acabam por não ser tão diferentes quanto podem parecer. Foi uma prank não, foi meio que uma análise a como é que reagiria uma moça. O jovem estava lá descalço a tentar falar com ela, meio que a tentar pedir ajuda, uma informação, e ela simplesmente não estava ligada, estava ali do lado tipo, like, o que é que tu queres? Nigga, what you want? Yeah, continua a andar. Mas depois viu que ele estava a subir no carro e depois ele olhou like, Bro, so you got money? Sorry. voltou, Yeah. foi lá, esse carro é teu? Ele sim, é meu. Já estou disponível, podemos conversar. O que se passa? Está um coxa apressada. E preocupou-se logo, por que estás a andar descalço? Yeah. Quer dizer, ela também é um preocupada. Yeah, ela... Boas mulheres, pá. Oh, para com isso, para com isso. Não, são boas mulheres, ela está preocupada. Por que é que um homem está descalço, em pleno sol? Hã? Acontece. Olha, mas geralmente quando o homem vem falar comigo, eu tenho problemas sérios já. Eu sou um bocadinho imprevisível nesse sentido. A minha resposta pode ser sim ou não, e eu nunca sei quando é que vai ser. Eu posso me sentir ameaçada, então não paro, simplesmente continuo a Yeah, andar. yeah. Também é importante olhar para O essa approach, perspectiva. estás a ver? Yeah, yeah. Eu não me sinto segura quase ao lado de homens nenhuns. For real. Yeah. Vocês, cuidado! Há uma porcentagem de homens muito maus e que conseguem fazer jus a todo esse julgamento que as mulheres fazem. Porque as mulheres não falam à toa quando dizem Mas, que tipo, os homens se comportam de uma certa forma desagradável Just e ameaçadora. take a moment. A cena de não me sentir segura e tal, é a cena do tipo, na rua, sozinha ou like... Pode ter gente à volta, mas eu já não ligo, porque estava a me roubar o telefone, boa de gente à volta, Não, e mas tá com tipo- 2 gatunos, então tem pessoa Ok. à volta, nem Não, me mas interessa. a cena tipo... Me pareceu que tipo, estás a levar esse mambo para outros campos, porque... Like what? I don't know, tipo, tu disseste, por exemplo, não me sinto segura ao lado de nenhum homem, não sei o que é, porque muitas vezes esse julgamento que as Nenhum mulheres não. fazem... Nenhum Prontos, não. de alguns homens. Porque muitas vezes o julgamento que as mulheres fazem É faz real. jus ao não sei o que é. Sim. Pronto, é assim como. E também já Let's- experienciei isso. Também não trata só de ser uma questão de traumas, mas sim de precaução. Gotcha. Yeah, porque nunca Mas, sabemos yeah, quem, é assim, como... entendo. E tens razão no sentido de... Usa a There- narrativa there are- de nem todos. Não, tipo, Tá é usando, assim, tá usando, calma aí. Não fica mal de mim. Bro, I'm chilling, oh. Yeah, mas tipo, realmente, tipo, tem people mal, e isso... E nunca não- temos não como é só saber. Há pouco tempo estás eu a te ver? contei do jovem, ele era da igreja. Yeah, real shit, isso tipo não é só contigo, tá? Até para nós homens, quando estamos tipo
a andar numa banda e está escura, por exemplo, qualquer nigga que aparecer é suspeito. Sim, e qual é o género que te preocupa? Niga. Nigga, os homens são mais fortes. Eu vou sentir mais medo de um homem do que de uma mulher. Exactly. Não quer dizer que as mulheres não possam bater. Algumas Mas que batem. vamos analisar estatísticas. Eu gosto de estatísticas. Obrigada, Sara. Os homens... Ensinaste-me a gostar. Os homens são mais fortes. Então, tipo, se eu estiver a andar sozinho na rua e tiver uma mulher, pá, eu não vou sentir tanto medo, né? Também Não, mas, honestly, sentirias algum medo? de uma... Estás a dizer não numa rua sentiria escura. tanto É assim, medo, sentirias algum? eu já desconfiaria porque que uma dama anda sozinha numa rua escura. Ok. Para mim já seria suspeito. Tipo armadilha? Porque... Armadilha. Claro, só nesse sentido. Não, mas Porque é mesmo, sozinhas- são mesmo com essas armadilhas que nos matam. Aham. Temos casos de boi de motoqueiros que morreram assim. Levaram uma course. moça, não sei quem, não sei o que, afinal, Exatamente. tudo tramado. O que é que estava por trás da maldade do homem? Isso é bué assustador, hein? Mas a maldade do homem, do ponto de vista geral, atenção. Ah, é? Porque assim, eu às vezes fico um gosto indignado com a posição de algumas mulheres. Vai passar mais mesmo. Com a posição de algumas mulheres a tentarem tipo, generalizar essa maldade assim de homens. Os homens batem, os homens são agressivos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fico tipo, vocês no mínimo convivem com o boi de Luís da caverna. Estás a ver? Ou não. Porque tipo, se tu és uma gata que tem gentlemen tipo à volta, eu Nunca acredito. tu vais ter isso em mente. Porque tipo, tu vais saber que realmente existem pessoas más. Traduzindo a gentleman. Uh, Cavalheiro. Cavalheiros, cavalheiros senhores, né? Ele se faz. Não, eu realmente não estava a conseguir traduzir. não. Estás a ver? E tipo, essa pessoa que tem essa experiência com bué de homens que cuidam dela, estás a ver? Porque a premissa de um cavalheiro é cuidar e saber tratar bem uma mulher. Eu acho que por isso é que eu sempre fui tão ingênua. Eu sou muito ingênua quanto aos homens. Porque os meus irmãos, sinceramente, são grandes homens. E quando eu comecei a ver que nem todos os homens são desse perfil, eu fiquei assustada, fiquei cheia e sei que estava namorando no meu coração. Ouve, cuidado. Estás a ver? Então, esse mambo me deixa assim um pouco triste, mas me deixa triste com pena ao mesmo tempo, porque uma mulher que fala, por exemplo, que os homens são assados e cozidos, eu olho e falo, porra, infelizmente ela não teve a oportunidade de ter o is na vida dela, estás a ver? Porque, assim, a maldade existe. Like, para homens e para mulheres, a maldade existe. É um problema não ter a capacidade de não generalizar as coisas só porque elas nos afetaram de uma forma muito profunda. Porque eu posso, sem passar pela experiência ou sem passar pela experiência de forma profunda, posso dizer, não se generaliza. Nem tudo funciona dessa forma e acontece dessa forma. Mas quando eu experienciar daquela forma, believe me, vai-me ser muito difícil não separar as águas. Exato. É uma capacidade muito difícil de se adquirir e de É manter. assim, em 2020 eu fui assaltado. Levaram a minha câmera, os meus 2 telefones. Eu soube, não, tipo, eu tentei fingir que isso não aconteceu porque me magoou tanto. E aquilo, mano, aquela cena me fez me arrepender de ter saído do cubico aquele dia. Normalmente eu não me arrependo. Tipo, problemas acontecem e eu falo, that's problem, that's life. Mas aquele mambo, tipo, me deixou mesmo bem no chão. Desde então, eu tenho, sempre que eu vejo, o que aconteceu foi, tipo, eram mais de 30 Wish por aí, que ocuparam, tipo, uma faixa assim, for real. E hoje em dia, sempre que eu vejo, ou isso, tipo, vozes de muitos juízes a conversarem, numa zona em que eu não estou a conseguir ver o rosto deles, automaticamente, o meu coração fica porque me vem aquela memória. Estás a ver? Então, o que eu penso sobre isso é, o que acontece não é que eu tipo estou a generalizar e a dizer que todas as pessoas que tiverem tipo numa banda escura e tiverem muitos juízes são gatunas, mas eu estou tipo, o meu cérebro teve uma má experiência com esse mambo e me traumatizou. Então tu vais te prevenir de passar pelo mesmo Exatamente. Easy. That's the point. E eu acho que muitas vezes nós vamos fazer isso, obviamente, e nem podemos estender a mão, apontar o dedo para julgar, porque eu acho que todo mundo já teve algum tipo de experiência
que não quer ter novamente, então simplesmente faz uma pré-análise para não voltar a passar por aquilo. E de alguma E é forma normal. generaliza só para se prevenir. Não é com a pior das intenções, nós não conseguimos prever o futuro, mas podemos sempre tentar analisar da melhor maneira para nos protegermos. Só. Mas eu acho muito importante também, tipo, passar aqui a dica de que se você, por exemplo, não teve uma experiência como eu tive, como a que eu tive, por exemplo, de quando tiverem muitos wish, por exemplo, o meu sentido de atenção tipo explode. Tu não podes em momento nenhum estar na minha pele e tipo pensar que sempre que tiver isso vou quê? Tu nunca vais sentir como eu, mas eu vou te alertar, se estiveres numa banda escura e estiveres a ouvir vozes de wish, step back. Não vai mais lá. Tá a fazer o quê? Mas aí também tem aquela coisa de nem tudo é é linear. Nem tudo é linear. Por quê? Porque a minha experiência má não pode ser reflexo das tuas ações depois. Eu tive Isso é tipo em relacionamentos. Vamos aqui trazer em relacionamentos. Mas isso é a complexidade, porque às vezes temos de aprender com os erros dos outros. Exatamente. Mas agora o ponto como equilibrar isso? Nadir, um ponto bem básico. Houve uma vez, eu estava a conversar com alguém sobre a cena de trabalhar com vídeos e tal para a vida toda. A pessoa me disse, tem muitos wish de vídeo que não deram certo, vais ficar frustrado, não sei o que. Eu falei, tá bem, mas também tem alguns que deram certo. Por que eu vou me basear na experiência dos que não deram certo? Estás a ver? That's the point. Então, se eu quero uma coisa, eu vou conversar com quem teve êxito nessa coisa. Se eu quero ter um relacionamento duradouro, né? Chegar até casamento e outros mamos todos. Esses assuntos estão diretamente. Mas tipo, se eu quero ter esse mambo, quem vai me aconselhar, quem vai me passar tipo a visão, quem vai me inspirar a chegar aí, tem de ser uma pessoa que deu certo. Eu não posso ir ouvir de alguém que se divorciou, por exemplo, e está traumatizado. Sim. Consegues entender isso? Que depois vai aparecer um atordoado psicopata que vai me mentir. Olha, eu estou bem magoada, família. Estou mesmo bem magoada que me vigarizaram, ok? Enfim. Não tá bom. Olha, vocês comecem a se refazer, não façam isso, moços. Os irmãos da igreja, só mesmo. Isso é porque badeia. senão o resto dos homens mesmo. Irmão, você santo, sabe santo, quem é. santo. Não faz isso, tá mal. Mas vai ficar bem. Eu vou ficar bem. Mas vamos aqui avançar com o nosso tema. Tem aqui outro ponto a se levantar. A forma como vestimos influencia alguma coisa nesse sentido? Na tua opinião? Porque eu já tenho a minha opinião sobre isso. Ok, eu já conversei muito sobre isso e no final das contas, avaliando alguns pontos de vista, avaliando o que eu penso, eu chego à conclusão que se tu vestires uma roupa de alguma forma extravagante ou que chama atenção, vais ter mais olhos em ti naturalmente. Exato. Naturalmente. E esses olhos podem ser de pessoas boas e pessoas más. Pessoas más. Então, é uma questão de avaliar não só se estás confortável com a roupa, mas se estás disposta a passar por tudo aquilo e depois fazer um julgamento, a culpa não é minha, a sociedade é que é assim. Mas tu sabes que a sociedade é assim. That's the point. It is what it is. Não tens como mudar isso. Yeah. E mesmo que eu me vista assim, dessa forma como eu me vesti, gang shit. É oversize? Yeah. Oversize, roupa Grandes. desse tamanho. Sim, ainda que eu esteja a usar roupas largas e que cubram o corpo todo e que não sejam nada extravagantes e que não deixem nada à mostra, ainda vou ter people a olhar. Ainda Exato. tenho um rosto e ainda sou mulher. Não descartando o facto de que homens também são assediados. Isso é uma realidade. Principalmente os ricos. Olha, realmente. Ou que aparentemente sejam bonitos para as meninas ou atraentes de alguma outra forma. Mas eu estou aqui a falar. Mas estou aqui a falar na minha experiência como mulher. Então sabemos que a roupa influencia no sentido de que há mais olhos em e ti. a probabilidade de houverem comentários são maiores. Exato. Ou a probabilidade é maior, perdão. Independentemente disso, não dá a ninguém o direito de deixar outrem desconfortável. Claramente. Então, Assim, that's it. eu tenho um ponto de vista sobre isso que é
geralmente, quem é inconveniente, quem, tipo, faz comentários, vamos dizer estúpidos, porque alguns são mesmo estúpidos, tá a ver? Porque, tipo, eu sou homem, eu sei... Moça, me cola. Yeah, tipo, eu sou Parem homem. com isso. Yeah, eu sou homem. Eu sei que, tipo, às vezes, tipo, tá passando uma gata, ok, pá, e tu queres, tipo, dar um sinal que existes e tal, mas, porra, tu não vais, tipo, ficar... Ui! Gostosa! Tipo, bro, estás a ver? Então, tipo, mas é aquilo que estávamos a conversar já, realidades, bolhas. Uhum. A minha perspectiva sobre isso é, a roupa acaba por influenciar, não é o ponto principal, porque, mano, se tu fores um gajo que se respeita, ainda que a pessoa tiver mesmo, tipo, like, naked as fuck, tu não vais, tipo, se Fala em emocionar. português. Ainda que Pelada. a pessoa esteja aparentemente pelada, sem Yeah. roupa, Yeah. quase roupa nenhuma no corpo. Tu não vais, tipo, te emocionar e ter uma posição que tu normalmente não tens. Só factos aqui. Estás a ver? Mas também há que se analisar uma coisa. Por exemplo, temos de ver a realidade em que aquele homem vive. Se aquele homem, por exemplo, for de um perfil, Já confirmaste? Está a gravar? Yeah, está a gravar. se for de um perfil, por exemplo, que eu diria de um cristão que frequenta a igreja e que segue as regras da Bíblia de alguma forma, quando Tipo esses que partiram o coração? tipo esses que me partiram o coração, ele não vai olhar para isso como atrativo. Na verdade, é o tipo de mulher que ele que repele, estás a Exato, ver? exato. Pois. Mas, Então- não usando só a cena da igreja como parâmetro para a moral, né? É Claro. que a mim também não mata. Tipo, a não ser que fosse Depende da pronto, índole, yeah. né? Porque nós temos muito esse julgamento de que se está disposta a expor tanto do seu corpo, se calhar não tem tanto dentro de si para dar. É legítimo? É legítimo? É. É legítimo. Let's Vamos say descobrir isso some. depois do intervalo. Olha, por Não, acaso... let's say some. Nadir. Olha, Normalmente- tem algo interessante para falar sobre isso. Yeah, posso esperar um pouco? Posso esperar. Yeah. Normalmente, tipo, nós nos apresentamos como forma de expressão. Exactly. Estás a ver? Exatamente. Yeah, Uhum. como forma de expressão e tal, pá. Uma gaja que é religiosa, ela tem um padrão. E ainda que não seja religiosa. Não, vamos, tipo, eu tô Sim. a tentar só criar, tipo, não vamos dizer estereótipos, mas, Um limite. tipo, vamos fazer uma análise do que, tipo, acontece. Há pessoas que quando passam na rua, tu olhas para ele e falas, esse tipo é da igreja. Claro, os preconceitos. Exato. Olhas para ela, essa gata tipo é da igreja. Olhas para essa gata tipo é bandida. And that's normal. People aparece o quê? Não, mas é sério, comentem. Estás a ver? And that's normal. Então, tu quando estiveres tipo a sair com uma roupa que se calhar está só tipo cobriu 10 centímetros da tua cintura, a tua perna, eu não vou achar que você é uma, sei lá, que tens o melhor caráter do mundo. É sobre decência. Deixa eu só terminar. Eu não vou achar que tens o melhor caráter do mundo. Eu, atualmente, tipo, eu estou ciente que isso pode não dizer tanto assim, mas a premissa... Eu, quando olhar para ti, na minha cabeça tem que ver alguma coisa. É inevitável. Tu, quando olhas para alguém, tu julgas. Tá vendo? Isso aí me parece isso. Quando ele está vestido dessa forma, fala dessa forma. Isso aí me parece isso. Me parece que não tem educação. Me parece muito educado. Isso é inevitável. Diz-se isso em That's psicologia. that's the point. Então, se tu me apareces, por exemplo, com uma roupa extremamente curta, o que vai me parecer é basicamente as imagens ou a visão que já costumo a ter de pessoas que têm um tipo de comportamento E que usam vestem-se esse daquela tipo. forma. Pois, agora faz sentido se associarmos àquilo que disseste, que a roupa é uma forma de se expressar. Exato. Estás a Nesse ver? sentido, sim. Então, Olha, para eu- isso, vou só fechar esse Claro, tema. claro. Para isso, acho que concordamos que a roupa influencia, né? Of course, claro. Mas é no sentido de... É conforme já dissemos. Se tu fores um gajo que não faz isso, não vais fazer por causa da roupa. Mas claro. temos sempre em atenção que existem pessoas más.
Sim. Nós não podemos esquecer isso. Não Sim. podemos pensar que, todo mundo é bom, não sei o que, se me fizerem algo eu vou chorar. Mano, eu quando estou, por exemplo, a passar no Calombo, que é um bairro muito perigoso daqui da zona, Calomanga. estás a ver? Eu não vou andar com o meu telefone exposto, tipo assim. Mas Uma eu vez- tenho o direito. Eu tenho o direito de Uma levar o vez- meu uma telefone vez na cabeça, mas o não Lúcio posso. deu-me esse exemplo sobre pais que vestem as crianças com roupas curtas. Claro que as crianças não têm culpa nenhuma. Claro que as pessoas que olham para as crianças com outras intenções é que são doentes. Mas believe me, se tu sabes que se deixares o frango aí mesmo no chão, na tua casa que tem bué de cães, obviamente vão comer, obviamente vão tentar chegar perto. Then, se tu não consegues ver, por exemplo, onde é que estão os cães, quem são exatamente, ou se é uma Previne. analogia, claro. Previne, tu não Yeah. vais expor a tua criança. That's the point. É só isso. That's it. Estavas para dizer algo? Estava para dizer algo. O que é que eu ia dizendo? Esqueceste, não é? Não, mas pera, acho que era importante. Dê-me, olha só o que fazeste. Fogo. Well. Well. Ah, sim, era sobre a minha experiência. Eu costumava ser das meninas que vestia roupa muito curta. E até bem pouco tempo eu era... Até que eu me converti para o cristianismo. Quando tu One vestias, love. tu vestias bué curto antes disso? Algumas vezes usava roupas muito curtas. Yeah, mas algumas vezes mesmo, né? Porque tipo... Não sempre, mas algumas vezes. Yeah, tipo, eu não estou a conseguir associar essa cena a ti, estás a ver? Porque... Pois, Ou te algumas vezes. escondias, quando me vias, tipo, metes... Não é. I don't Mas- have to do this kind of thing. Yeah. Mas a cena é, muitas vezes eu fazia isso. E eu nem sequer entendia por que raios é que eu estava a me vestir daquela forma. Porque Mas tu nós temos curtias? que saber... em algumas vezes eu achava que me sentia confortável, mas logo depois me sentia desconfortável. Ok. Por quê? Fazias isso para Porque chamar alguma atenção? eu não consigo fazer essa análise, mas eu acho que era para me enquadrar em algum tipo de cena, porque eu acho que eu tinha contacto com um perfil de mulheres Ok. e que algumas se vestiam assim daquela forma e eu não analisava porque é que eu me vestia daquela forma igual a elas. Gotcha. Simplesmente fazia. E eu não aprovo isso na minha vida. Não aceito que eu faça coisas sem que eu entenda as razões. Eu não posso fazer as coisas só por efeito Yeah. manada. É aquela cena Eu não do posso tipo... viver só por viver. Ok, tu... gostas disso? Gosto sim. Por quê? Porque o meu pai me disse, ou porque o fulano disse que é bom. Tipo, ainda que o teu cota te disser, ou o fulano te disser que é bom, tu tens que passar a tua experiência e dizer porque que tu gostas desse mambo. Eu estava a pensar sobre isso hoje de manhã. Por exemplo, um ser humano, um indivíduo, um puto, por exemplo, que fala eu não posso roubar, não posso mentir, porque senão o meu pai vai me bater. Tu não podes, tipo... Eu tento perceber as razões na base, na Exato, essência. estás a ver? Porque não se nesse rouba. caso, se te tirarem o teu cota daí, tu vais fazer. exatamente, Exato. Então, tipo, tu exatamente. tens que entender a premissa da cena. Por que Sim. que o teu cota te bate se fizeres isso? Sim, por isso é que parar de usar roupas curtas não foi só por causa da minha conversão. Porque além de eu me converter para Cristianismo. o cristianismo, os seus princípios, eu olhei um bocadinho além disso. Porque se fosse só por isso, se algum dia eu largasse o cristianismo, Voltarias. eu voltaria. Mas agora eu estou convicta que eu não voltarei. Por quê? Porque simplesmente não é algo com o qual eu me identifico mais. Porque eu fiz uma análise profunda relativamente a isso. Não tenho razões aparentes. Não me sinto confortável também. De verdade. Então não tenho por que fazê-lo. Point. So, that's it. Yeah. Assim, de forma geral, né, uma visão panorâmica da cena toda. Como é que tu vês o assédio, tipo, aqui na banda, no sentido de, se calhar, o que é que homens e mulheres pudessem fazer para tentar evitar o quê? Tipo, claramente temos aquela cena do processo da educação, que é, eu diria que é a premissa, mas, tipo, fora disso, alguns comportamentos e algumas convivências sociais e tal, o que é que tu dirias? Qual seria o teu ponto? Família boa. A base eu acho que seria a empatia. Porque eu não posso. E é feio. E eu acho que em algum momento da vida, somos seres humanos, erramos, em algum momento da vida temos o direito de ser hipócritas com os nossos princípios um bocadinho, mas há limites. Então, eu acho que não é sensato fazermos aos outros aquilo que não estamos Que nos que façam. nos façam. Claro que uma vez ou outra vamos escorregar, mas devemos sempre nos arrepender e Yeah. reconhecer que sim,
Eu errei, podia ter agido melhor. Então, eu acho que para o assédio podemos levar a empatia nesse sentido. Se eu não gosto que alguém me interpele dessa forma, ou que haja comigo de uma certa forma, não posso agir dessa certa forma. E se o sujeito em questão gosta de ser assediado, ou seja, automaticamente deixa de ser assédio, gosta de ser interpelado dessa forma, ele tem que avaliar que o mundo não gira à sua volta, ele convive com pessoas. Pessoas diferentes. É uma regra de convivência social, mano, não é? Porque, tipo, tu gostas muito de levar chapada, que vais dar chapada... Yeah. Mas é isso. Se calhar, para acrescentar ao ponto da Nadir, eu colocaria também a cena da humildade. Olha, de um tempo para cá, eu tenho estado a refletir muito sobre esse mambo de humildade. E... Eu já vi que ser humilde não vale nada. Desculpa, eu não podia deixar passar isso. Desculpa. Isso é de quem? É do I. Mas tipo, eu tenho tentado a refletir tipo, sobre esse mambo da humildade e tal. Porque assim, eu acho que há muitas coisas que nós só fazemos porque temos o ego muito lá. Tudo a ver? Tipo, essa cena do assédio, por exemplo. Em muitos casos, tipo, em instituições de trabalho, universidades e tal, boa parte das pessoas que fazem são as pessoas que têm poder. Professores para alunas. E mesmo chefes para... Sim. E mesmo no mundo da música, por exemplo, é exatamente da mesma forma. Houve um tempo em que eu estive a trabalhar de forma muito breve com alguém. Na verdade, a pessoa é bem profissional, olha, tenho que dizer. Ela reconhecia que estava a passar dos limites, mas só que o tempo todo apalpava o terreno para ver até onde é que eu permitia, até onde é que não. Calma, ele reconhecia? Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Mas isso, tipo, eu não estava só, tipo, a tentar flirt and shit? Somehow, de alguma forma, estava a tentar se aproximar a mim, além do profissionalismo. Só que, imagina, é casado. Oh. Imagina, estou lá só para cumprir o serviço. Yeah. Então, em momento algum eu respondi da mesma forma e a pessoa ainda me disse diretamente que trabalhar com mulheres é um bocadinho difícil, no sentido de que há que separar o mérito delas e aquilo que é o homem ou a pessoa que está no poder querer ficar com ela. Exato. É um bocadinho confuso nesse sentido. E, tipo, acho que, como gostamos mesmo de falar da realidade de Angola, tá a ver? Eu acho que é mesmo muito difícil, nesse sentido, para nós. Porque volta e meia, tipo, imagina que é uma pessoa que dependa... Imagina aí que, tipo, o teu sucesso no mundo da música dependesse desse Wii e esse Wii fosse um... Olha, tipo... por acaso até pode depender, só que eu não estou interessada nisto. Mas, tipo, e esse Wii, por exemplo, é uma pessoa muito, mas muito... bad vibes, tá a ver? Tipo, não consegue lidar com uma rejeição e tal, pá. Olha, por acaso até consegue. Estamos aqui a imaginar, Nadir. Não! Tá a ver? Então, tipo, muitas se perdem nesse mambo, tipo, não vais quer? Cut. Não queres cut, Mas, é isso. Acho que esse foi o vídeo de hoje. Queres acrescentar alguma coisa? Nem. We good? We good. Estamos bem. That's não, nice. mas vou aconselhar aqueles... Jovem, se estás a ver esse vídeo, você me magoou. Você me traumatizou. Você me traumatizou. Eu estou aqui, não estou bem. Tá, emagrecer, não está comendo, tá tá dormindo. Eu disse, meu Deus. Enfim. Isso é uma das razões que me faz tipo curtir bué da Nadir, porque a Nadir é muito boa vibe. E acho que vocês conseguiram notar isso. Muito obrigado por ter estado até aqui. Espero mesmo que tenhas gostado. E se gostaste, comenta alguma coisa sobre os diversos pontos que abordamos aqui. Partilha se achas que merecemos, né? Inscreve-te no canal. Se vocês forem ver os vídeos antigos e comparar com os de agora, isso aqui é um trabalho duro dá muito tempo. Então, tipo, se tu curtires do conteúdo, estamos aqui, dá um suporte. E temos um Insta novo para o canal do YouTube, que é NJ Toneladas, onde vamos postando alguns cortes e tal. Então já sabem, acho que esse vídeo vai dar muitos cortes modernos. All true, no lie. That's all true, no lie. E that's it, não tem muito obrigado. It is what it is. I got you. We together and stay on. Tchau. Quero gravar mais um vídeo, Quero gravar mais um vídeo.